Neste estudo de caso, primeiro estudo de caso para o corpo rígido, vamos determinar a posição do centro de massa de um sistema de 3 partículas, né? Sistema de 3 partículas. Veja bem, a massa da primeira partícula, 5 kg, na posição R1, né? na posição de 3 na direção de x, menos 4 na direção de y, em metro. Então, tá 3 metros na direção de x e menos 4 metros na direção y. A massa M2, 2 kg, e a massa M2 está localizada na posição R2, menos 4 na direção de x e 1 na direção de y. Em metro, todo mundo no sistema internacional. E a massa M3, 8 kg, localizada na posição de 2 metros na direção de x. Então essas são as informações das 3 partículas, né? E vamos determinar o centro de massa. Vamos primeiro colocar essas partículas, veja aqui, elas estão num plano, né? No plano XY. Então a gente não precisa se preocupar com o eixo Z. Então elas estão aqui em um plano XY. Veja bem, um plano XY, de tal forma que o R1 ele tem 3, né? 1, 2, 3 na direção de x. Então esse aqui ó, é um vetor, o vetor x, x1, né? Com menos 4 na direção y. Então esse aqui ó, é o y1, esse aqui é o x1. x1 tem 3 na direção x e tem menos 4 na direção y. Ok? Tem menos 4 na direção y. De tal forma que, somando aqui vetorialmente ambos, a gente encontra aqui o vetor, esse aqui é o vetor R1. O vetor R1 está assim, né? Esse é o vetor R1. Então a massa 1, ela está localizada aqui, neste ponto R1. O R2 ele tem menos 4x, né? Tem menos 4 na direção x, ó. Esse aqui é o chamado x2, né? E ele tem 1 na direção y. Tem 1 na direção y, aqui é o y2. Então, se a gente somar aqui, ó, o nosso R2 é esse aqui. Esse é o R2. Então, a massa 2 está localizada aqui, ó. É muito importante saber localizar geometricamente, né? A gente tem uma ideia. E, finalmente, o R3, que só tem parcela x. Então, vou colocar em vermelho aqui para diferenciar. Só tem 2 na direção x, não? Então, veja bem, o x3 confunde-se com o R3 porque só tem parcela x, né? E aqui se encontra a partícula de massa M3. Então, as massas, elas formam estão no plano XY, né? A gente imagina que o centro de massa delas esteja por aqui, né? Aqui nesse meio aqui. Vamos verificar. Para calcular o centro de massa, nesse caso a gente tem que somar, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai somar todas as massas, nesse caso até 3, né? São 3 massas, n é igual a 3, todas as posições e multiplicar por todas as massas. E dividir tudo pela soma das massas, né? A soma das massas, veja bem, é a soma de N1
com M2, com M3, que a gente definiu como a somatório de MI, né? De igual a 1 até 3 nesse caso. Então, utilizando essas expressões, a gente determina a posição do centro de massa. E se a gente considerar que esse sistema, que os X são iguais em cada ponto aqui, ó, então a gente pode considerar que a posição do centro de massa é igual à posição do centro de gravidade. Então, veja bem, então, a posição do centro de massa vai ser assim. Vai ser, veja, 1 sobre M, que vai, veja, M1. Vamos fazer da seguinte maneira. Vamos determinar as parcelas, né? Porque lembra que nós definimos que o centro de massa, ele tem, nesse caso do plano, ele tem uma parcela x e uma parcela y. Então vamos determinar as parcelas. Depois é só colocar aqui nessa soma. Então determinando aqui a parcela x, ó, veja bem, vamos determinar a parcela x. Nós temos a posição x1 vezes a massa 1, mais a posição x2 vezes a massa 2, mais a posição x3 vezes a massa 3. Tudo isso dividido pela soma das massas, que é o nosso M, certo? Que é o nosso M. Então aqui fazendo o cálculo só em x, né? Veja bem, então daqui, se a gente substituir os valores ali, né? Veja, aqui vale 3, aqui vale 3 quilogramas, né? Não, 3 metros, aqui vale 5 quilogramas, então é metro vezes quilograma, aqui vale x2 é menos 4 metro, não pode esquecer do sinal, né? O M2 é 2 quilogramas, x3 é 2 metros, M3 é 8 quilogramas, aqui veja, 5 quilogramas, mais 2 quilogramas, mais 8 quilogramas, ok? Então na parte de baixo vai dar quanto? 8 com 2, 10, com 5, 15, né? A gente tem 15 aqui embaixo. E em cima aqui vai ser 15. Veja que quilograma aqui, ó, tem todos os termos. Simplifica com quilograma aqui. Sobrou metro, né? Então o resultado vai ser em metro. Deixa eu melhorar aqui, ó. O resultado vai ser em metro. Vai ser em metro, né? Veja, 15, aqui nós temos 8, 15 menos 8 dá 7. 7 com 16, né? 7 com 16 dá 23. Então, aqui deu 23. Esse aqui é a posição X do centro de massa. Posição Y do centro de massa é similar, né? Só que agora com os Y, né? Y1, M1 mais Y2, M2 mais Y3, M3 dividido pela soma das massas. A soma das massas a gente já fez, deu 15, né? Então aqui a gente vai ter o nosso Y do centro de massa, que vai ser, veja, 15 aqui embaixo, isso aqui vai dar 15 quilogramas, né? Aqui vai ser Y1, Y vale menos 4 metros, vezes a massa 1, que é 5 quilogramas, Y2 vale 1 metro, vezes a massa 2, que é 2 quilogramas, e o Y3 vale 0, né? Porque não tem o Y aqui. Então aqui vai dar 0. Quilograma simplifica com quilograma, sobra metro. Aqui embaixo deu 15, aqui em cima vai dar menos 20, mais 2 dá menos 18, certo? Então isso aqui vai dar, essa conta aqui vai dar menos 18. Então, menos 18 dá para simplificar com 15.
Dá para simplificar com 3, embaixo fica 5. Em cima fica 6, né? Com sinal de menos aqui, por causa desse sinal aqui. Ó. Então esse aqui é o y do centro de massa. E agora a gente junta ali, né? Veja bem, a parcela x vale 23 sobre 15 positivo na direção de x. E a parcela y vale 6 quintos negativo na direção de y. Isso tudo em metro, né? Essa é a posição do centro de massa. Que coincide com a posição do centro de gravidade, se a gente considerar que o G é igual então, para todos os pontos. Né? Veja bem, 23 sobre 15 é um pouquinho mais do que 1, né? Um pouco mais do que 1 na direção x, então um pouco mais do que 1 na direção x aqui. E menos 6 quintos também dá um pouquinho mais do que 1, só que negativo na direção y. Então esse aqui vai ser o resultado, a posição do centro de massa. Aproximadamente nesse ponto aqui. Ó, que tá, veja bem, que está entre esse triângulo aqui, né? Está dentro do triângulo formado pelos três pontos, né? Pelos 3 pontos. Se você quiser calcular a derivada aqui, ó, da posição do centro de massa em relação ao tempo, que vai determinar o movimento de translação desses 3 pontos, veja, como os valores são constantes, a derivada dá zero, o que diz que o corpo está estático, né? Ele está parado, com velocidade igual a zero. Então, e a aceleração, obviamente, também é zero. Ok? Então, até a próxima.